Então, irmãos, a palavra de Deus nessa noite é para despertar a igreja que o caminho da incerteza é um caminho de risco. Esse caminho de risco é um caminho que te leva distante. Percebe o texto, irmãos? Queria que vocês lessem aí na palavra de Deus esse texto por completo, porque meu tempo aqui está um pouco reduzido. Mas percebe que eles estavam distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios. Eles já estavam a 11 quilômetros de Jerusalém. Então o caminho da incerteza te distancia do seu foco, distancia você, te leva para longe de Deus, te leva para a direção contrária. Nós precisamos estar atentos como igreja, que nós não podemos, diante da situação que estamos vivendo, diante desse assombro da morte, nós não podemos perder a direção como igreja. Nós temos uma direção, nós temos uma meta, nós temos um foco. Perceba que esses discípulos do caminho de Emaús, eles perderam o foco, perderam a direção. Eles estavam se distanciando de Jerusalém. Traz muita lição para nós hoje, porque diante disso tudo, irmãos, nós podemos ficar também nesse caminho de incerteza, podemos cair também nesse caminho de incerteza. Por quê? Por que eu digo isso para os irmãos, para a igreja, para os amigos? Que a realidade de hoje para nós nós não temos respostas concretas da situação. Quem tem hoje certeza de quanto tempo temos que ficar em casa, confinados? Quem tem certeza disso? Que estatística pode dizer se vamos ficar uma semana, 15 dias, um mês, 3 meses? Cada hora temos uma informação. Quem tem a real ideia da proporção, da evolução do vírus na nossa cidade de Campo dos Goytacazes, ou melhor dizer, no nosso Brasil? Quando a informação que temos da nossa cidade é que não tem nenhum teste, o material que faz o teste para ver se os casos que chegam no hospital com sintomas parecidos com o do coronavírus possa comprovar que a pessoa de fato está com aquela doença. Quem tem certeza de fato que as medidas preventivas são de fato as corretas, ideais, que nos protegem? Quem hoje tem certeza que não foi contaminado pelo vírus? Quem tem certeza se ele fica no organismo, pode ficar no organismo até 14 dias sem manifestar a doença? São essas perguntas, irmãos, são esses questionamentos que pode levar até mesmo aquele que tem fé em Jesus Cristo a um caminho de incerteza. E esse caminho de incerteza, amado, é um caminho de perigo. É um caminho em que questionamos, perguntamos muitas coisas e não temos respostas. Mas nós precisamos estar atentos a uma coisa que estou repetindo algumas vezes para os irmãos. Que as coisas fugiram do controle. A pandemia quer dizer que o vírus fugiu de controle de tudo, da ciência, dos cientistas, dos médicos, mas não fugiu do controle de Deus. Deus está no controle. Quando os discípulos de Emaús estavam nesse caminho, cheios de perguntas, de questionamentos, conversando entre si, eles estavam também num caminho de dúvidas. E essas dúvidas trouxeram para eles, trouxeram aos seus olhos cegueira. O segundo aspecto do caminho da incerteza é quando nossos olhos ficam impedidos de ver de fato quem é o nosso Deus nessa situação. No caminho de Emaús, os irmãos, eles estavam com os olhos impedidos a reconhecer que Jesus estava perto, que Jesus estava com eles naquele caminho de dor. Jesus estava já ressuscitado, estava já
ali caminhando com eles e seus olhos não conseguiam, estavam impedidos. Irmãos, quando nós estamos no caminho de incerteza, o caminho de dúvida, um caminho de muitas perguntas, de muitos questionamentos, de incerteza, nós ficamos cegos. Só conseguimos ver aquilo que o problema está apresentando no momento. A gente só olha a circunstância. A gente fica como os discípulos, só olhando a tempestade e achando que Jesus está dormindo e não está importando conosco diante da circunstância contrária. Olhos impedidos de ver Jesus. Que não seja e que não aconteça conosco, amados, nessa situação que estamos vivendo nunca vista antes. Que não caiamos no caminho da incerteza, mas que tenhamos convicção e certeza de que o nosso Jesus caminha conosco. Como eu falei na mensagem anterior, esse Jesus é o mesmo do deserto, é o mesmo que acompanhava o povo junto de Moisés de dia numa nuvem que protegia eles do sol escaldante do deserto, trazia alívio, era a companhia deles todos os dias de sua vida, era a coluna de fogo que aquecia eles do frio do deserto, era esse Jesus que estava na rocha, que fazia com que aquela rocha saísse água e saciasse a sede daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas crianças. Esse Jesus está conosco, irmãos, diante dessa situação, desse assombro, das más notícias que tem aterrorizado a muito, colocado muitos angustiados. Os irmãos também aqui, os discípulos também do caminho de Emaús estavam angustiados. O Senhor olhou para eles e viu que havia neles tristeza. Eles estavam tristes. Então ele perguntou: Jesus, que é isso que vos preocupa, de que ides tratando à medida que caminhais? Jesus fez uma pergunta para eles e eles pararam entristecidos. Amado, cuidado, porque os problemas da vida traz tristeza, traz perplexidade, traz angústia. Nós somos humanos, sentimos tudo isso, irmãos, porque Deus nos fez com uma gama de emoção, é natural, somos humanos. Jesus também sentiu tristeza, Jesus chorou, Jesus sentiu cansaço. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas nós temos uma palavra de Deus para nos dar ânimo hoje, nesta noite. Nesta noite o Senhor está dizendo para nós que o caminho da incerteza traz tristeza, angústia. E o Senhor nosso Deus é o Deus que dá alegria. Ele disse: eu sou a fonte de água viva. Eu sou aquele que sacia a sua sede. Eu sou aquele que traz esperança. Eu sou aquele que traz o renovo. Eu sou aquele que trago novidade de vida. Então, não perturbe. Não fique perturbado. Porque nós não podemos temer a morte. Nós temos que temer, amados, é o pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus tem vida eterna para mim. Deus tem vida eterna para ti, amado. Deus, Ele é a nossa esperança. Ele é a única verdade. Percebe, os irmãos, que os discípulos tinham a verdade, conheciam a verdade, mas por estar no caminho de incerteza, eles ficaram longe dessa verdade. Jesus falou para eles que eles estavam tardios. O Senhor falou para eles naquele momento ali. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que o profeta disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Amados, Jesus estava despertando a eles: olha, vocês estão tardios no pensamento de vocês estão fracos. Nécios quer dizer fraco no seu entendimento. Tardio em crer, o coração estava tardio em reconhecer que era necessário de trazer a realidade dos fatos, de trazer as profecias, que esses acontecimentos teriam que acontecer para que o Senhor fosse para assentar junto do Pai, da glória dele.
para que desse à igreja a autoridade do Espírito, o poder do Senhor, de conhecimento, de sabedoria, de conselho, de temor, de fortaleza. Irmãos, era necessário que o Filho do Homem padecesse e ressuscitasse ao terceiro dia, para que a igreja do Senhor fosse revestida do Santo, fosse revestida do Poderoso, para resistir os dias maus e os dias da tentação. É pelas armaduras de Deus que nós resistimos, amado, esses dias. E nós não fomos enganados desse dia. Já estava escrito a respeito desses fatos. Jesus mesmo disse que viria tempos de guerra, rumores de guerras, terremotos, tantas tragédias, catástrofes e também das pestes. Amados, vão morrer muitos. Mas vamos crer na promessa de Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Vamos crer na promessa de Deus, que mesmo na sombra do vale da morte, o Senhor está conosco. Jesus está dizendo, não sejam nécios, não sejam fracos, não sejam tardios em crer. Hoje, nesse tempo, é tempo de provar a nossa fé. Deus está provando a nossa fé, igreja. Cuidado com o distanciamento. Cuidado com o esfriamento, cuidado de ficar ouvindo uma pandemia de informações negativas e ficar cegos, impedidos de ver a glória de Deus, impedidos de ver quem tu és de verdade, de reconhecer a sua identidade, de deixar a glória de Deus revelar na sua vida. O mundo precisa ver Jesus hoje na igreja do Senhor. E nós estamos aqui para anunciar que a igreja do Senhor, ela é viva e eficaz. O profeta não vai se calar. Nós temos hoje esse instrumento que é a mídia, essas redes de transmissão, e nós vamos sustentar as nossas ovelhas com a palavra do Senhor, com a palavra de fé e esperança e amor. Amado, eu quero dizer para vocês que essa mensagem de hoje garante para mim e para você que Jesus está perto de nós. E Ele não é um estrangeiro, Ele não é um peregrino, Ele não é um desconhecido, Ele é seu Senhor, teu Salvador, teu Redentor, que morreu na cruz e ressuscitou para te dar vida e vida em abundância. Creia nisso, igreja. Enche seu coração de esperança, enche teu coração da palavra de Deus, adore o Senhor. A mensagem desses últimos dias na igreja foi uma palavra, uma frase do pastor Valmir, meu mentor. Quando temos que fazer e não sabemos o que fazer, a melhor coisa é orar, adorar, refugiar, confiar e esperar. O Senhor, amado, tem coisas novas para nós. Quando tudo parecia difícil, no terceiro dia Ele ressuscitou. Quando o dia tornou negro, quando as coisas ficaram tenebrosas, para os discípulos foi embora a esperança, a fé, a convicção de que Jesus era o remidor, seria o reinado perfeito, seria aquele que ia detonar os líderes de Roma, tomar o trono, o poder e governar com braço forte. Não era isso. O Senhor frustrou os pensamentos do homem. O Senhor pegou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E o Senhor trouxe o